Então, boa noite a todos. É com muita alegria, né, que estamos aqui na Nova Esperança novamente, né, para mais um momento de reflexão com o nosso Evangelho. Então, para começar, nós vamos ler, assim como sempre fazemos, uma mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte: renegue o desânimo, que diz ser a vida amarga e o futuro de dissabores. Pense da seguinte forma e não se dobre. Jamais seguirei as ideias de prejudicar os outros, ou de desânimo e de negativismo, pois que me jogam nos braços do arrependimento. Tudo faço com otimismo, o pé olhando para o horizonte, e não como se estivesse caído num buraco. Procuro o lado bom nos fatos do dia, nas amizades, no trabalho, no lar, e pendo para a paz e a alegria. Evito o lado escuro e triste. Curvo-me perante Deus e não me considero um triste a mais. Uso o dia de hoje pensando no amanhã que me espera. Ninguém é vencido quando está com Deus. Então, com essa mensagem de otimismo, nos lembrando que nunca estamos sós, que Deus, nosso Pai, de infinita bondade, está sempre ao nosso lado. Elevemos nesse momento o nosso pensamento e o nosso coração a Deus e a bondosa corrente espiritual desta casa que nos acompanha, pedindo que eles possam estar conosco na reflexão de hoje, dentro dos nossos lares, nos emanando com boas energias de serenidade, amor e tranquilidade, para que possamos melhor compreender a lição do dia de hoje. E que assim seja. Bom, como viemos estudando, né, hoje é mais uma mensagem do livro Vinha de Luz, né, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E hoje o nosso estudo é o item 28 desse livro, que se chama Em Peregrinação. Então, em um primeiro momento, vamos entender o que é peregrinação, né? Aí fomos buscar no dicionário, e peregrinação é viagem a lugar santo ou uma jornada longa e exaustiva. Então, com esse significado, a gente já começa a perceber um pouco o que o Emmanuel quer nos dizer nessa mensagem. E ele começa a mensagem com uma passagem, né, uma das epístolas de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, que diz o seguinte: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, a reflexão que o Emmanuel nos provoca nessa mensagem fala sobre a transitoriedade da nossa existência, né? Que estamos aqui nessa experiência terrena de passagem, como um peregrino, né? E aí a gente se pergunta, que peregrinação seria essa que o Emmanuel está falando, né? E aí o Emmanuel nos diz que essa peregrinação é uma peregrinação educativa, né? Que estamos aqui para aprender com as experiências da vida terrena, para atingir então patamares evolutivos maiores. E que quando retornarmos, então, para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nos retornaremos melhores, né, com todos esses aprendizados aqui adquiridos. Então, é como se fosse uma grande viagem, né, que estamos em peregrinação. E nessa viagem, a gente se encontra, né, no caminho com diversas pessoas, algumas mais próximas, como a nossa família, outras a gente vai conhecendo ao longo do caminho. E algumas dessas pessoas a gente aprende muito, né? É muito agradável estar com elas. Outras, nem tanto, né? Outras a gente acaba ensinando coisas para elas, né? E algumas dessas pessoas a gente também ao longo do caminho se despede, né? E outras, de outro modo, a gente se encontra através do destino nos caminhos da vida, né? E além disso, né? Nessa grande viagem aqui terrena, a gente acaba passando por diversas experiências, né? Diversos desafios. Alguns desses desafios são agradáveis, né? Nos elevam, nos dão felicidades e alegrias. E outros, muitas vezes, nos derrubam, né? Nos dão inquietações. E algumas vezes, no caminho, encontramos surpresas que mudam o curso das circunstâncias, né? Mas, através de todas essas experiências, a gente continua caminhando. E a gente pergunta como? Como cada um de nós trilha esse caminho? E aí, alguns de nós, a gente percebe que parece que estão em uma condição material mais confortável, né? Como se viajassem na primeira classe, né?
tem um corpo saudável, tem condições, né, de ter uma família harmoniosa, de ter condições materiais mesmo, de ter uma casa, né, de ter recursos. E outros de nós nem tanto, né, estão numa condição material que exige muito mais da pessoa, tem às vezes uma saúde muito mais debilitada, estão num ambiente, nascem num ambiente mais conflituoso. Mas, de qualquer forma, todos nós estamos nessa grande viagem que é o nosso processo evolutivo do espírito. E Haroldo Dutra Dias nos diz, né, nesse contexto, que todos somos peregrinos da evolução. E que nessa peregrinação a gente se desloca, ninguém se desloca sem transformar-se. Né? Só que o Emmanuel fala, né, uma das reflexões que ele coloca nessa mensagem, é que muitos de nós, nessa peregrinação, ainda estamos arraigados ao impulso de propriedade. O que é isso, né? A gente diz, a minha casa, a minha família, o meu carro, né, o meu cargo, ou até as minhas angústias, a minha tristeza, o meu egoísmo, né? Então a gente tem esse sentimento de posse das coisas, né? E quando a gente tem posse de alguma coisa, quando alguma coisa é nossa realmente, a gente precisa carregar ela conosco, né? Não é mesmo? Então, quando a gente carrega essa coisa conosco, se a gente está em peregrinação, se a gente está caminhando, a gente vai ter que carregar essas coisas na caminhada. Então, é como se a gente tivesse que colocar uma mochila onde a gente fosse carregando tudo que fosse nosso, né? Aí vocês imaginem, lá no início, né, da nossa conversa, que a gente viu que peregrinação é uma viagem longa e exaustiva. Imagina uma jornada longa e exaustiva, a gente tem que andar com uma mochila cada vez mais pesada, né? Essa caminhada começa a ficar pesada. Então, por isso que o Emmanuel nos diz que esse impulso de propriedade, que é a causa de tantas discórdias, tantos desentendimentos, tantas angústias, né? Tantas revoltas e da nossa própria desarmonia. E aí ele nos diz que a gente precisa compreender que todos esses bens que a gente tem aqui, eles não são nossos. Eles não são emprestados para que a gente viva essa experiência terrena, né? E que eles são como se fossem ferramentas, instrumentos que vão nos ajudar a passar melhor pelas experiências e ter os melhores aprendizados, né? Então a reflexão da noite de hoje é: como está o nosso peregrinar? Para que lugares esse peregrinar tem nos levado? Né? Com que olhar a gente tem caminhado nessa experiência reencarnatória? E aí a doutrina espírita, então, ela vem nos trazer esse entendimento, né? Que por meio, então, das reencarnações sucessivas, a gente vem nessa experiência para nos aprimorarmos, né? Então ela vem nos trazer a noção dessa imortalidade da alma. E com essa compreensão, né, nos dá um sentimento de sentido das coisas, um sentimento de sentido de a gente passar pelas experiências que estamos passando. E isso nos dá mais resignação, mais coragem, mais fé e mais esperança, né? E que tudo que porque a gente tem certeza, né, que tudo que nos chega tem um propósito maior. E esse propósito, ele é divino, né? E que Deus está no cuidado de todas as coisas. E daí, dessa forma, o nosso caminhar fica mais leve, né? E aí é que está o que Jesus dizia, que era o jugo leve, né? Então, essa caminhada, ela pode ser leve, né? Então, a gente não precisa carregar essa mochila de coisas materiais, mochila de mágoas, de culpas, de ressentimentos, mochila de revolta, né? Porque dessa forma, quando a gente direcionar o nosso olhar para o alto, com certeza a nossa caminhada vai ficar muito mais proveitosa e muito mais tranquila. Então, o convite, né, do Emmanuel na noite de hoje é que elevemos os nossos pensamentos e o nosso coração em direção à verdadeira pátria espiritual, né, nos despindo de todas as bagagens desnecessárias e cultivando e fortalecendo os verdadeiros valores, que são os valores do Espírito, né? E qual é a consequência, né, dessa mensagem do Emmanuel de hoje? A consequência é a fé, a esperança e a caridade. Porque quando temos certeza, né, que tudo aquilo que nos acontece está dentro daquilo necessário para o nosso aprendizado, a gente tem fé e tem esperança de que também passa,
né? E de que outras experiências virão e que dias melhores chegarão. E quando entendemos isso e temos essa esperança, compreendemos que estamos aqui para amar, para viver e caminhar na lei do amor. E se já conseguimos, então, cultivar esse olhar para a vida que nos traz tanto equilíbrio, paz, a gente já está em condições de poder auxiliar, né, e compartilhar com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, semeando amor e esperança através da prática da caridade. Então, mais do que nunca, né, na situação em que estamos vivendo, somos convidados a ampararmos uns aos outros, fazendo fluir a maior energia divina, que é a energia do amor. Então, agora vamos para a nossa prece de encerramento. Acalma meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminua o meu ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor do cotidiano, os ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalma meu passo, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelos meus amigos, pelo meu trabalho e, sobretudo, sobre a Tua presença na minha vida. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a bondosa corrente espiritual da Nova Esperança, por mais um momento de reflexões e de orações. Que assim seja.